As dores lombares, quando são por origem emocional, que nos meus pacientes que eu atendi até hoje, nesses 18 anos de profissão, eu acredito que mais de 90% dos pacientes que eu atendi de dor lombar seja por causa de conflito emocional inesperado. Ele tem que ser inesperado. Ele não pode ser algo psicológico. Existe uma diferença em um conflito inesperado e um conflito psicológico esperado. Um conflito psicológico esperado é aquele que vai acontecendo, está todo dia acontecendo, ele é esperado por você. É aquele problema no trabalho, é aquele problema com o namorado, é aquele problema com o filho. Isso é um conflito psicológico esperado. Os conflitos emocionais que geram muita doença e gera câncer são algo inesperado, algo inusitado, algo que tirou o teu chão, que você vivenciou durante, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Não foi algo que foi acontecendo, é algo inesperado. Então sempre procure conflitos inesperados. Aquela mensagem, aquilo que você viu inesperado, aquilo que você ouviu inesperadamente, é esses conflitos que você tem que ir atrás. Em relação à dor lombar, nós temos alguns entendimentos em relação à lombar. Quando nós estamos falando da parte óssea, a vértebra, a articulação, a parte óssea, nós estamos falando de um conflito de autodesvalorização. O que é autodesvalorização? Eu não me sinto bom o bastante para 3 pontinhos. Para o meu chefe, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu marido. Então, quando eu vivencio autodesvalorização, não me sentir bom o bastante para, eu estou vivenciando um conflito de autodesvalorização. Quando eu pego a parte muscular da região lombar, nós estamos falando de um conflito de impotência. Impotência. O que é impotência? Sinto que eu não sou capaz de fazer, realizar alguma coisa. Sinto que não sou capaz de mudar uma situação. Sinto que não sou capaz de fazer algo. Quando eu vivencio um conflito de impotência e autodesvalorização, eu recaio sobre ossos e músculos. Primeira coisa que eu, Gustavo, penso, baseado no que eu estudei, conflitos de oposição, contrariedade, oposição. O que é oposição? Oposição é, eu não concordo, eu não aceito e vou resistir, e vou tentar resistir, vou tentar impor o que eu quero. Isso é oposição. Mas quando você sente que você não consegue mudar algo que você está se opondo, com a mulher, com o marido, com o chefe, de um conflito inesperado, você está vivenciando um conflito de oposição forte de algo que você não consegue mudar. Isso aí pode causar dor lombar. A segunda opção, problemas financeiros, que você se sente impotente diante de um problema financeiro, autodesvalorizado diante de um problema financeiro. Terceira opção, com um conflito de submissão. Submissão é muito parecido com oposição, mas submissão você se sente mais vítima do sistema. Submissão é, eu não quero, eu não concordo, mas eu abaixo a cabeça, encolho o rabo e acabo fazendo. Vocês entenderam? O rabo, que é a lombar, o animal abaixa o rabo porque ele mostra submissão a uma força que vem de cima maior. Estou falando de Deus não, tá? Estou falando de um chefe, de um pai, de um marido, de alguém que te sustenta, não sei. Então quando você vivencia ou um conflito de oposição, com impotência, desvalorização, quando você vivencia um conflito de financeiro, de impotência, desvalorização, ou quando você vivencia um conflito de submissão, você pode ter um problema focado na região lombar. Outra coisa pode ser sobrecarga, um conflito emocional de sobrecarga. Sinto que não vou aguentar, não tenho estrutura para aguentar 3 pontinhos o que você estiver vivendo. Quando você vivencia, sinto que não aguento, sinto que estou sobrecarregado, que não vou aguentar, o cérebro manda um comando direto para a coluna lombar inteira, mas pode ser mais uma região ou outra. Então lembre disso, sinto que não vou aguentar.
Quando você tem hérnia de disco na lombar, por exemplo, para que serve o disco? Você tem as duas vértebras e você tem um disco que parece um babalu, tá? Que ele amortece os movimentos da coluna e da vértebra, dos ossos. Para não ficar um osso sobre o outro roçando e quebrá-los, tem o disco, que é um amortecedor, que amortece o movimento. Quando você vivencia um conflito emocional, que você fica entre uma coisa e outra, entre o trabalho e o marido, entre o pai e o marido, entre a mãe e o trabalho, entre os filhos e o trabalho, e você se sente impotente, você se sente autodesvalorizado, que você não vai aguentar, ficar entre uma coisa ou outra, bum, rompe o disco e dá uma hérnia de disco. Quem tem hérnia de disco, pense nisso, o ano que teve, que foi a gota d'água e que vivenciou isso muitas vezes. Lá na infância, com pai e mãe, provavelmente, infinitas possibilidades, certo? Então ficou aí sobre as dores lombares que bastante o pessoal me perguntou.